Agora, a Catarina fala de um outro problema também que tem sido bem recorrente. Ela fala: sou empregada e moro de aluguel. Infelizmente, meu horário de trabalho diminuiu e, por essa razão, meu salário também. Praticamente, estou recebendo metade do que eu estava recebendo. Fiquei sabendo que tem uma lei que exige que o dono do imóvel dê um desconto de 50% sobre o valor do aluguel. Isso é verdade? Estou sem condições de pagar o aluguel. Me ajude. Essa redução que ela está falando é aquela redução da MP que nós falamos na parte trabalhista. Reduz 50% do salário e ela recebe um benefício. Então, ela fala aqui que teve uma redução, ela não fala qual foi a porcentagem, né? Diminuiu o salário, mas ela disse que ouviu falar aí de uma lei que dá 50%. É verdade isso? Doutora? Gente, isso é uma questão bem difícil. Vamos lá, Catarina. Infelizmente, não há nenhuma lei estabelecendo a obrigatoriedade do locador em diminuir o seu aluguel. Nós entendemos, obviamente, a situação de vários locatários, de muitos, aliás, nós recebemos muitas ligações, muitos contatos, muitas perguntas nesse sentido, mas não há nenhuma lei estabelecendo essa obrigatoriedade para o locador. Eu acredito que você deve, obviamente ninguém vai falar sobre a PL 1179, mas eu acredito que muitas pessoas acabarão comprando isso diante do projeto de lei 1179 de 2020. Nesse projeto de lei que foi apresentado, aliás, gente, muitas pessoas acham que esse projeto de lei é do Anastasia. Não é. Esse projeto de lei, ele foi uma iniciativa do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Porque, como a doutora Agatha tinha dito, e é isso mesmo, diante da pandemia, os contratos, sejam eles quais foram, regra geral, mas a gente vai ver que não é bem assim, regra geral, foi os mais impactados pela pandemia na relação entre os particulares. Foram os contratos. Quando não há acordo, o que se faz? Vamos para o judiciário. Então, obviamente, o ministro percebeu que se não houvesse uma alternativa, uma lei, pelo menos temporária, para estabelecer, olha, vai ser isso aqui se vocês não fizerem, ia ser um caos no Poder Judiciário. Então, Dias Toffoli, de uma forma muito inteligente, propôs esse projeto de lei, chamando vários profissionais do direito e outro ministro, em que eles sentaram, elaboraram esse projeto de lei, entregaram para a Anastasia, que apresentou esse projeto no Legislativo para ser aprovado. E nesse projeto de lei tinha um artigo que eu vou ler para vocês, bem interessante, que diz o seguinte, ele dizia assim, os locatários, no artigo 10, os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira decorrente de demissão. Locatário, gente, é aquele que está morando na casa da pessoa e paga um valor para o dono, tá? Ele é o locatário. E o locador é aquele que é o dono da casa e recebe o valor cobrado. No caso, a Catarina é a locatária. É ela que reside na casa de uma pessoa e por isso ela paga esse valor. Então, vamos lá. Os locatários residenciais que sofrerem alteração econômica financeira decorrente de demissão, redução de carga horária ou diminuição de remuneração poderão suspender. Suspender é o quê? Suspender, ninguém pode me cobrar nada. Total ou parcialmente os pagamentos dos aluguéis vencíveis, ou seja, ou não os de lá atrás, vencíveis a partir do dia 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Então, o que significa? Que o locatário podia continuar morando na casa, aqueles que sofrerem redução, perda de emprego, etc. Eles podiam falar assim, eu não vou pagar. Então, a partir do dia 20 de março eu não vou pagar e até 30 de outubro eu tô liberada, né?
Só que o que aconteceu? Eles entenderam, diante de muitas apresentações, eu vou ler inclusive uma justificativa para vocês de um senador, que apresentou uma emenda solicitando a retirada deste artigo. E aí vocês devem estar falando, que absurdo, doutora, tirar esse artigo. Sim, gente, absurdo para vocês locatários, mas e os locadores? Aqueles que, por exemplo, contam com esse dinheiro para sobreviver. Então imagina o impacto que a gente podia causar na vida dos locadores também. Então vamos considerar um idoso que não recolheu o INSS, ele não tem poupança, a renda dele é o aluguel do imóvel dele. Imagina o que a gente vai fazer com uma pessoa dessa. Obviamente, não estou dizendo que é com todo mundo, mas o que acontece? A lei, ela é aplicada com base no contexto geral. Então, ela tem que pensar na situação geral. Então, estamos aí para pensar nas circunstâncias individuais. Então, o que acontece? Esse adendo eu estou explicando para a Catarina, que existiu, sim, a proposta de aprovação desse artigo, mas foi retirado. Ou seja, não existe nenhuma obrigatoriedade do locador aceitar um desconto. Mas é importante vocês entenderem, porque, no meu ponto de vista, principalmente a gente que está acompanhando aí a mídia, muitas coisas a gente ouve e que a bagunça a nossa cabeça. E eu gostaria de trazer para você especialmente, Catarina, essa justificativa de um senador que protocolou essa justificativa solicitando a retirada deste artigo, para que você possa entender que, ok, dá para a gente parar e pensar um pouquinho no lado do outro, do locador. Mas calma que eu vou dar a solução para você, tá? Tem uma solução para o seu caso. Mas é só para você pensar fora da caixa, do outro lado. Todos, né? Não só a Catarina, mas todos, pensar do outro lado. Então, vamos lá. A justificativa do senador... foram vários pedidos, gente. Vários senadores pediram a retirada desse artigo. Mas eu vou mencionar para vocês, eu vou pedir a liberdade de mencionar o que ele diz, porque já que ele foi o primeiro que pediu essa retirada. Então, e eu achei bem interessante o posicionamento dele, a justificativa do porquê ele quis que retirasse esse artigo 10. Ele diz o seguinte, o nome dele é Oriovisto Guimarães. Eu não sei de onde ele é, mas ele é um senador, tá? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, abre aspas, com a pandemia da Covid, as relações comerciais, sejam elas quais forem, sofreram grandes impactos em decorrência da diminuição do ritmo da economia no país. O artigo 18 da Lei de Inquilino estabelece, eu vou dar um resumo, tá, gente? Ele diz que já estabelece esse artigo da Lei de Locação que as partes de comum acordo poderão renegociar o aluguel. Renegociar, que bloqueou aí, eu vou voltar para você. O artigo 18 estabelece que as partes de comum acordo poderão renegociar o valor do aluguel, inserir ou modificar cláusula de reajuste. No entanto, face ao delicado cenário pelo qual estamos passando, as partes contratuais já podem ajustar, entre outras coisas, ação, parcelamento ou desconto pontuais dos valores de aluguel por determinado prazo. Nesse sentido, as partes sempre devem buscar o equilíbrio econômico usando o bom senso e a boa-fé. Não podemos esquecer que, ao suspender os pagamentos dos aluguéis, deixamos de lado exatamente o que eu disse, a preocupação da situação do proprietário, que tem por muitas vezes o aluguel como sua única fonte de renda. Dessa forma, não podemos deixar de, um lado, aliviar as obrigações de uma das partes, que é no caso o locatário, e por outro, gerar um grande problema para a outra parte, que é o locador. Em muitas situações, a atividade do locador não é afetada pela pandemia. Por exemplo, vocês acham que um dono de supermercado que tem uma locação, ele é locatário, ou seja,
o supermercado alugou um imóvel e está trabalhando na pandemia. Ele pode pedir redução de aluguel? Ele está vendendo muito. Supermercado e farmácia é o que mais está vendendo. Aliás, é o que existe aí. As pessoas querem comprar comida, né, no confinamento e remédio. Elas não podem, elas não foram afetadas. O contrato não pode ter sido afetado pela pandemia. Então, obviamente, tudo é analisado de caso a caso. E se esse artigo, obviamente, poderia amanhã, por analogia, falar, eu vou aplicar o artigo 10. Obviamente não pode. Aí ele diz o seguinte, podemos citar como os exemplos os bancos, supermercados, farmácias, muitas indústrias e outras atividades que podem perfeitamente manter a regularidade do pagamento dos aluguéis. Dessa forma, não faz sentido criar benefícios em lei para pessoas físicas que não tiveram seus ganhos afetados pela pandemia, como exemplo, funcionários públicos e outros. O mais prudente nessa situação é proteger a negociação entre as partes, pois são os contratantes que têm conhecimento das particularidades do contrato. Fecha aspas. Obviamente, ele trouxe algumas outras justificativas, mas, do meu ponto de vista, essas são as mais importantes para vocês entenderem porque esse artigo 10 saiu do projeto de lei 1179, que está para ser sancionado ou vetado pelo nosso presidente da República. Então, está aguardando aí ou a sanção, que é a aprovação, ou o veto dele, tá bom? Agora, vamos para a questão exatamente da Catarina. Catarina, acho que deu para você entender por que não existiu essa lei, não foi deletado realmente desse projeto de lei, que a gente também não sabe, né, se vai ser sancionado ou não pelo presidente, mas no seu caso, qual que é o nosso conselho? Procure a imobiliária, apresente os documentos para ela, da sua redução financeira, para que ela intervenha junto com o locador e explique para ele a sua situação. Caso não tenha imobiliária, vá direto no locador, explique a sua situação, demonstre para ele a sua impossibilidade e já oferte aquilo que realmente você pode pagar. Muito cuidado na hora de você ofertar, porque às vezes você pensa assim, eu não posso oferecer muito desconto, que obviamente ele não vai aceitar. Não, ofereça aquilo que realmente você pode pagar para vocês chegarem num denominador comum. Por quê? Se você oferecer uma redução, você pode reduzir 20 só para ele aceitar, e se você não conseguir os 20? Então, faz a proposta com base naquilo que certamente você vai conseguir pagar. E, obviamente, o locador, pensando... é o que acontece em alguns casos que nós estamos atuando, nosso conselho para o locador, que eu vou dar para você, que obviamente você vai aproveitar. O locador, ele também tem que pensar que, primeiro, ele não vai conseguir te tirar do imóvel, né? Ele não vai conseguir aí uma retomada do imóvel imediata. Segundo, ele não vai conseguir locar tão rápido esse imóvel. E terceiro, você vai inadimplir. Então, é melhor ele receber algo do que não receber nada. Então, o que o locador faz? Regra geral, ele aceita a sua proposta ou ele faz uma contraproposta. Então, nós vemos vários casos de utilizar o calção dado no início do contrato, parcelar o valor. Então, tem várias possibilidades que você pode utilizar aí a seu favor. Se mesmo assim vocês não chegarem num denominador, o locador permanecer irredutível, falar, não vou dar desconto nenhum, problema é seu, então ok, contrata um advogado de sua confiança. No nosso caso, a gente sempre instrui, como a gente explicou no início da live, notificar extrajudicialmente, para que ele saiba por todos aqueles motivos. Se você chegou na live agora, depois você assiste. Lá no início a gente explica por que é importante notificar extrajudicialmente antes o locador. E se mesmo assim ele manter o pé que não, eu não vou fazer acordo, eu quero meu valor do aluguel integralmente, é entrar com uma medida judicial para já ofertar, falar, excelência, tá aqui
olha, o meu salário reduziu drasticamente, o que eu posso pagar de aluguel é X, e que o senhor arbitre imediatamente esse valor. Ou seja, com pedido que é chamado de tutela antecipada. Não vai esperar todo o processo para reduzir, porque aí senão perde a finalidade do processo. Então, meu objetivo é agora, eu preciso excelência, agora isso. Então, o juiz, analisando os documentos comprobatórios, se ele vê que realmente são documentos que corroboram a sua situação, obviamente, ele vai conceder esse pedido determinando que o locatário aceite a sua proposta. Obviamente, gente, não tem como pedir 10%, né? O juiz, obviamente, não vai aceitar isso. Então, tem que ser uma proposta razoável para que o juiz acolha o seu pedido. Então, não perca as esperanças. Não é porque não existe uma lei que não tem uma saída para você. Essa é a saída. Exatamente. Então, assim, tudo tem que ser conversado, né? Tudo. Antes de entrar com uma medida judicial, conversa. Se não resolver, manda uma notificação. Essa notificação que a gente fala é como se fosse uma carta que você manda para a pessoa, né? Contando todo o ocorrido. E a gente fala que a notificação constitui mora, né? O que significa isso? Estou te notificando, me responde, então, num prazo, estabelece um prazo. Aí você tem tudo documentado de tudo que foi conversado. Porque muita gente chega lá no escritório e fala, mas como você conversou? Só fui lá e a gente conversou, você não tem prova nenhuma. Não tem uma mensagem no WhatsApp, não tem um e-mail. Então, a notificação resolve tudo isso, né? Ela resume toda a situação, coloca para a pessoa e exige uma resposta, né? E, por último, se não tiver como, vai para o meio judicial, né?